Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Lucas Bueno aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa disciplina de programação orientada a objetos. Nesse vídeo nós vamos trabalhar os seguintes assuntos: qualificadores, encapsulamento e métodos construtores. Na minha opinião, estes assuntos estão entre os mais importantes da disciplina de programação orientada a objetos, se não os mais importantes. Talvez eles sejam os mais importantes aqui da nossa disciplina, que vão possibilitar que a gente organize bem o nosso código. Tá certo? Então vamos lá. Até o momento, nós criamos três classes no nosso projeto: a classe Main, a classe Game e a classe Developer. A classe Main trabalha com as classes Game e Developer, possibilitando que o usuário crie, em tempo de execução, objetos dessas classes e vá armazenando estes objetos na memória. Na verdade, a gente fez a criação apenas do desenvolvedor, apenas dos developers, certo? Mas a gente faria aqui a criação dos games exatamente da mesma maneira. Agora a gente vai mudar um pouco a maneira com que nós estamos trabalhando. E eu quero que vocês pensem num contexto de trabalho em equipe, em um projeto maior. Na programação orientada a objetos, nós vamos dividir os nossos trabalhos, por exemplo, com base nas classes. Então, cada programador vai ficar responsável por criar um determinado conjunto de classes. E estas classes, elas irão conversar entre si. Elas vão utilizar ali as funções das outras classes. Um projeto, um programa orientado a objetos, basicamente é isso. É um conjunto de classes que trabalham em conjunto. Para a gente manter uma boa organização do nosso código, a gente precisa que as nossas classes sejam independentes e que elas funcionem de forma que elas funcionem sozinhas, que elas consigam manter a consistência dos seus dados e da sua lógica. E para fazer isso, a gente vai trabalhar agora com o encapsulamento, com o conceito de encapsulamento. O que significa isso? Basicamente, quando a gente tem aqui, por exemplo, a classe Game, que é a classe jogo, os atributos da classe não poderão ser acessados por outras classes de forma livre, como tem sido feito até agora. Então a gente tem aqui, por exemplo, a classe Main, que pode criar jogos e colocar valores no preço desses jogos, no desconto, sem se preocupar com a lógica dessa classe. E isso não é muito interessante, porque a classe Game pode ter sido feita por um desenvolvedor e a classe Main por outro desenvolvedor. A classe Main, aqui no nosso caso, é a nossa interface com o usuário. Não é exatamente uma interface gráfica, mas é a nossa interface de interação com o usuário. E como não são os mesmos programadores, ou até mesmo é o mesmo programador, mas em momentos distintos do projeto, a gente manter a classe Game, e na verdade todas as classes do projeto, passíveis de serem alteradas, principalmente os seus valores de forma livre, é muito arriscado, porque suponha que em um determinado momento a gente sete aqui na classe Game um desconto maior do que o preço, por exemplo. Lembrando que a gente está colocando aqui o desconto em valor absoluto, então o preço do jogo, se for lá R$100, a gente está colocando o desconto aqui, sei lá, R$50, R$20, a gente não está colocando em porcentagem. Então, em um determinado momento, ou o usuário ou um outro programador poderia colocar um desconto maior do que o preço. E aí a gente teria uma inconsistência, porque esse preço aqui ele poderia ser negativo, por exemplo. Então, para resolver isso, a gente vai trabalhar com o encapsulamento, que é encapsular esses atributos para que apenas a classe possa modificá-los. Para a gente encapsular, a gente vai trabalhar em um primeiro momento com dois qualificadores, que é um outro, então, dois conteúdos da nossa aula de hoje: qualificadores e encapsulamento. Então, os qualificadores que nós vamos trabalhar são os seguintes. Por enquanto, na verdade, a gente já tem aqui um deles, que é o público. Então, essa nossa classe Game ela é pública, a gente vai poder criar objetos dessa classe de forma pública. Outras classes podem criar objetos dela, podem enxergar esta classe. E a gente vai fazer com que os nossos atributos da classe sejam privados.
com esta palavra-chave aqui, que é a palavra-chave private. Então, nós temos as classes ou os atributos, eles podem ser tanto públicos ou privados. Por padrão, quando a gente não indica o qualificador, eles são públicos. Por isso que agora a gente conseguia alterar das outras classes os atributos da classe game, mas agora eles passarão a ser privados, ou seja, eles não podem ser alterados a partir das outras classes. Então, está lá, todos os atributos da nossa classe são privados e, inclusive, esta é uma boa prática. Todo atributo de classe, com poucas exceções que a gente vai ver no futuro, eles são privados. E agora, por exemplo, nós não conseguimos aqui na classe main, a gente ainda não tem a criação de nenhum jogo, mas a gente não consegue vir aqui, eu vou colocar aqui no início, tá? Criar um game a gente consegue, porque aquela classe é pública. Então a gente consegue fazer a criação desse game aqui. Mas a gente não consegue acessar, por exemplo, os atributos. Então a gente tem lá o name. A gente não consegue agora acessar o g.name. Ele vai dar erro. A gente não consegue colocar nada aqui. A gente não precisa, já que agora a gente está no Eclipse, rodar este projeto para ver o erro acontecendo. O Eclipse vai analisar o projeto e vai dizer para a gente que a gente tem esse errinho aqui. E a gente pode deixar o mouse aqui em cima ou clicar nesta lâmpada vermelha aqui na barrinha, perto das linhas, do número de cada linha. E ele vai dizer lá, ó, o campo game.name não é visível, ou seja, ele não é visível para esta classe, porque ele é privado. Então esta outra classe não consegue acessar atributos privados. Tá certo? A gente não vai mais conseguir fazer isso. Obviamente a gente tem como fazer, mas vai ser de uma maneira mais interessante. Então eu vou apagar isso aqui. E a maneira com que nós acessaremos, a gente vai inicializar e depois acessar e modificar estes valores, é através de métodos, como a gente já tem aqui. Então nós temos aqui, por exemplo, o método getFinalPrice. E ele já retorna aqui o preço menos o desconto. Então a gente pode agora, eu já havia criado, obviamente, pensando aqui nessa aula, o getFinalPrice seguindo o padrão, seguindo a convenção de criação de métodos, que é sempre utilizar o get para ser aqueles métodos que vão retornar um valor dos objetos dessa classe. Então a gente vai criar aqui um método público, e aí sim, o método será público, assim como esse aqui de baixo. Quando a gente não especifica por padrão, ele é público. Mas agora a gente está especificando, deixa eu ver aqui porque que deu erro. Ah tá, é porque eu não terminei de digitar aqui, é por isso que ele está dando erro. Então a gente vai criar lá um método público que retorna um valor do tipo string e a gente vai chamar de getName. E aqui a gente vai simplesmente retornar name. Assim a gente consegue recuperar o valor do name aqui em qualquer outra classe do nosso projeto. E a gente vai fazer a mesma coisa para o atributo price, de preço. Mas ao invés de ser uma string, ele retorna um double. Get price, return price. Public double, discount, e o developer. Retorna um developer, get developer. Então, a convenção é a gente sempre começar com o get no início e depois utilizar exatamente o mesmo nome do atributo. Return developer. E a gente pode inclusive manter aqui o getFinalPrice. Eu vou apagar o comentário por enquanto. E agora a gente tem então todos estes métodos para recuperar os valores dos atributos. Também vou apagar esse comentário. Então, além de recuperar os valores dos atributos, a gente tem um método aqui que é uma lógica, já é mais interessante aqui, é o FinalPrice, getFinalPrice, e a gente já faz uma lógica aqui, que é retornar o preço menos o desconto.
Sendo assim, a gente já consegue agora, a partir das outras classes, acessar estes valores, mas a gente ainda não consegue modificá-los. Antes da gente ir aqui para a modificação, eu vou fazer aqui a mudança também na nossa classe Developer. Então eu vou apagar aqui os comentários e vou colocar este atributo name como privado. No momento que eu fizer isso, a nossa classe main vai encher de erro. Na verdade não tantos, né? Apenas onde a gente acessa aqui os atributos da classe Developer é que a gente tem erro. Tanto aqui para modificar, que é a opção 1, quanto na opção 2 para imprimir, que é para acessar os valores dos objetos. Então a gente está com esses erros. Tá bom? Então vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, que será um método público que retorna uma string e a gente vai chamar de getName. E a gente vai retornar aqui este nosso nome. Agora, aqui na nossa main, a gente já pode alterar o método de recuperação. Ao invés de a gente simplesmente acessar diretamente o name, a gente vai lá naquele forzinho da opção 2, que imprime todos os desenvolvedores, a gente vai imprimir o desenvolvedor no índice tal, né, vai ter o nome developers index dev, só que ao invés de acessar diretamente o atributo name, a gente vai acessar aqui o método getName. Então, neste objeto em questão, a gente está chamando o método getName. O que o Java vai fazer é vir aqui neste método do objeto e retornar o atributo. Então agora a gente consegue acessar os valores. Nesse caso aqui a gente não fez nenhuma modificação, né? Então, você poderia se perguntar, mas então por que eu vou deixar privado se a gente não fez nenhuma modificação? A gente simplesmente retornou o valor aqui. Porque deixando privado a gente consegue, por exemplo, colocar algumas amarras em relação a inicialização ou a mudança, a alteração dos valores dos objetos, certo? Então a gente fez apenas para recuperar. Para alterar os valores dos atributos, a gente vai criar também um outro método que a gente vai chamar aqui. Vai ser um método público também, ele não vai ter retorno nenhum, então a gente usa o void para indicar que não tem nenhum retorno, e em vez de get, a gente vai chamar de setName. Então a gente quer setar ali um valor no atributo name. O valor que a gente vai receber aqui vai ser uma string, já que o tipo desse atributo é uma string. E a convenção também é chamar o valor que vem como parâmetro com o mesmo nome do atributo. E aí a gente vai fazer o seguinte. Agora prestem bastante atenção. Nós temos dois atributos, dois valores com a referência chamada name nesta classe. Um que é o atributo da classe e outro que é o argumento do método. Quando a gente está nessa situação, o argumento do método, aqui dentro do método, ele tem, de certa forma, uma preferência em relação ao atributo da classe. Sendo assim, se a gente fizer qualquer coisa aqui, como por exemplo, system.out.println, e mandar imprimir o atributo name, ou o valor name, ele vai imprimir não o atributo da classe, ele vai imprimir o valor do método, porque ele vai ter preferência apenas dentro do método. Fora do método, este argumento não existe e passa a existir apenas o atributo da classe. A nossa convenção, então, é utilizar o mesmo nome e, para fazer a atualização do valor, a gente utiliza aqui a palavra reservada this. O this significa sempre o atributo da classe. Então, this.name recebe name. Ou seja, o atributo da classe, que é este valor aqui, recebe o name que veio como argumento no método. Então, este seria o padrãozinho de um método set. Mas aí você pode me perguntar, a gente ainda não fez nenhuma modificação aqui na lógica, não teria por que deixar este cara como privado. Aí aqui está. Este setName ele pode ser usado por qualquer outra classe que cria objetos do tipo developer. E agora aqui no set a gente já consegue fazer, por exemplo, uma verificação para a consistência dos dados. Então a gente poderia verificar o seguinte: if name ponto, aqui para verificar, por exemplo, se a string está vazia. Lembrando que a string ela não é um tipo primitivo, ela é uma classe. Então, sendo uma classe, ela já possui diversos comportamentos. Um deles é o seguinte:
é o isBlank ou o isEmpty, que eles verificam basicamente se aquela string está vazia. A diferença entre os dois é que o isEmpty verifica, a gente pode inclusive, já que a gente está no Eclipse, ver a documentação aqui. Ele verifica o tamanho da string. Se ela não tem nenhum caractere, então isEmpty retorna verdadeiro. Se ela tem mais de um caractere, retorna falso, não está vazia. Mas mais de um caractere poderiam ser, por exemplo, caracteres em branco, espaços em branco. E é por isso que existe o isBlank. Ele verifica se existem caracteres que não são espaços em branco. Por isso a gente vai usar aqui o isBlank. Então, se o name, como argumento do método, estiver em branco, né, por mais que ele tenha caracteres, mas que esses caracteres tenham algum valor, não sejam caracteres em branco, o que a gente vai fazer aqui é simplesmente retornar. Porque a gente não quer alterar o valor do atributo da classe no caso do argumento passado para o método ser um valor em branco. Então a gente retorna este método sem cair nessa linha. Se ele for em branco, ele vai fazer esse if, vai ser verdadeiro e vai cair aqui na return. A palavra reservada return vai simplesmente sair do método sem executar esta linha. Se o argumento name não for em branco, ele vai ser falso aqui e vai cair aqui embaixo e a gente vai colocar lá no atributo name da classe developer o valor que foi passado para o argumento. Com isso, a gente já pode voltar aqui para a nossa classe main e agora alterar a criação do objeto. Esta parte continua igual, a gente cria um new developer ali, mas ao invés de dev.name, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer aqui, a gente primeiro vai ler o valor de name em .next, pode ser numa variável auxiliar aqui, string, e depois dev. Agora a gente vai utilizar o método .setName, a gente passa o valor desta variável auxiliar que se chama name. Agora a gente já corrigiu a nossa classe main para utilizar a classe developer de forma encapsulada. Tá bom? Então a gente usa o método setName para alterar o valor e o método getName para recuperar o valor. É importante ver aqui que o setName só vai funcionar no caso do usuário digitar um valor que não seja a string vazia. Se for a string vazia, o valor não vai ser inicializado. Antes de nós voltarmos para a classe Game, eu vou mostrar aqui para vocês a criação de um método construtor, que é um método especial aqui no nosso programa Java. Nesse caso, da nossa classe ter apenas um atributo por enquanto, o método construtor talvez não faça tanto sentido, mas ele vai fazer mais sentido na medida em que as nossas classes tenham mais atributos. Mas mesmo assim eu já vou mostrar para vocês agora, e aí na classe Game ele vai fazer um pouquinho mais de sentido. Então o método construtor é um método para a gente inicializar os valores, ao invés da gente sempre criar um objeto e aí sair chamando vários setName, setPrice, setDiscount, a gente já consegue inicializar o objeto com vários valores. A sintaxe é a seguinte, a gente vai criar um método público, a gente não vai colocar o retorno e a gente vai criar um método com exatamente o mesmo nome da classe. Então, nesse caso aqui, developer. E a gente passa aqui como argumento deste método construtor os atributos que a gente quer inicializar. Nesse caso, seria o name. E aqui a gente faz o seguinte, this.name recebe name. Então, esta seria a inicialização aqui do nosso objeto developer. A diferença é que os métodos construtores, então, eles não têm nenhum tipo de retorno indicado e o nome deles é exatamente igual ao nome da classe, tá certo? Então, este é um método construtor, vou comentar aqui pra gente, construtor. Este cara aqui é um método setter, tá? Vou colocar aqui, método construtor, método setter e o último aqui é um método getter. Assim a gente consegue encapsular os atributos da classe
inicializar eles utilizando um método construtor e depois alterar ou recuperar utilizando os métodos getter e setter. Agora a gente vem para cá e a gente vai fazer exatamente a mesma coisa aqui na nossa classe Game. Mais uma vez que vocês já entenderam o significado disso, a gente vai utilizar uma facilidade aqui do Eclipse. Então essa é uma das grandes vantagens de nós utilizarmos um ambiente integrado de desenvolvimento. Ele traz vários atalhos para a gente. Uma das críticas, às vezes, a linguagens como o Java ou similares é que a gente precisa escrever talvez mais código. Mas quando a gente trabalha em um ambiente integrado de desenvolvimento, isso necessariamente não é um problema, não é um grande problema e na maioria das vezes nem é um problema, já que a gente vai utilizar os atalhos deste ambiente. Tá certo? Então a gente tem aqui os atributos e a gente precisa criar um método construtor e os métodos getters e setters. A gente vai começar aqui clicando com o botão direito no nosso código-fonte. A gente vem aqui até a opção source ou código-fonte, não sei se existe como está na tradução aqui do Eclipse. E a gente vai selecionar aqui para gerar o construtor usando determinados campos. Então a gente vai selecionar essa opção e ele vai perguntar lá para a gente, você quer que esse construtor seja gerado com base em quais atributos? Se você selecionar ou deselecionar, ele vai basicamente criar ali o construtor com ou sem estes atributos. E aí a gente simplesmente, nesse caso eu vou deixar todos selecionados aqui, ele pergunta onde você quer inserir o código que o Eclipse vai gerar, qual vai ser o modificador de acesso ou qualificador, vai ser público nesse caso mesmo, se você quer gerar comentários, por exemplo, omitir a chamada ao método super, a gente vai entender isso quando a gente estiver trabalhando com herança, por enquanto a gente vai manter as opções padrões aqui e clicar no botão de gerar o código. E aí está lá, o Eclipse gera para a gente já o método construtor. Exatamente da maneira com que a gente fez aqui para o developer. A única diferença é que ele fez a chamada aqui para o super e por enquanto vocês abstraiam essa chamada, não liguem para ela. Agora nós vamos criar os métodos getters e setters. Então a gente vai clicar novamente com o botão direito, vai vir até a opção source. Notem então que na opção source são todas as opções que nós temos aqui para gerar código-fonte automaticamente. E a gente vai selecionar aqui Generate Getters and Setters. Então a gente quer gerar os Getters e Setters. A gente pode aqui selecionar em cada atributo se a gente quer o Get ou o Set. Se a gente clicar no atributo, ele vai gerar os dois. Nesse caso eu quero para todos, então eu vou selecionar aqui do lado Select All. Então ele vai gerar Getters e Setters para todos. Agora ele vai ter as mesmas opções, basicamente, aonde a gente quer inserir e assim por diante. A gente simplesmente vai aqui clicar em Generate. E ele criou lá para a gente o código-fonte com o getFinalPrice aqui no final, o método construtor aqui. E a gente pode ver aqui que o código não está tão bem formatado, certo? Então a gente já vai aprender também uma outra opção aqui do Eclipse. A gente vai clicar com o botão direito, a gente vai vir até a opção de refatorar, que basicamente, então, na verdade não é aqui a opção de refatorar, tá? Deixa eu ver se é no source o que eu quero. Aqui. Isso, então é no source mesmo. O que a gente quer é formatar o nosso código-fonte automaticamente. Então ele tem a opção aqui para formatar. Ou vocês já podem agora ir prestando atenção nos atalhos, que nesse caso aqui é Ctrl+Shift+F. Ele vai fazer a formatação do nosso código. Então eu vou clicar na opção e vocês podem, se quiserem, já digitar Ctrl+Shift+F. Na medida que vocês vão utilizando esses atalhos, vocês vão memorizando e aí o processo de codificação fica bem mais rápido. Então clica lá e ele organiza o código-fonte para a gente automaticamente, organiza indentação, quebra de linha e já deixa a nossa classe ali bem organizada. Deixa eu só ver uma coisa aqui, eu achei que eu tivesse digitado alguma coisa, mas então não. Então aqui a gente tem na nossa classe Game o método construtor, getters e setters também. Ele criou, obviamente, como um padrão. Como o Eclipse não sabe tudo que a gente quer, ele criou ali os métodos padrões. E a gente pode agora personalizá-los para as nossas necessidades. Então a gente pode, por exemplo, no setName, fazer a mesma verificação que a gente fez aqui no developer.
Se for blank, a gente não faz nada. Tá lá. Price, get price, a gente não precisa fazer nada. O set price, a gente poderia fazer o seguinte. If price, por exemplo, for menor ou igual a 0, a gente pode simplesmente retornar aqui. Então a gente não pode setar um preço que seja... Ou vamos colocar lá, a gente pode talvez colocar o preço 0, que seria estar gratuito, mas menor que 0 não faz sentido. Então a gente faz esta verificação e a gente nunca vai poder alterar o valor do preço de um jogo para menor que 0. Os métodos gets, em geral, a gente não faz tanto sentido ter modificações, mas se a gente não deixar privado, a gente não pode, por exemplo, alterar o set. No discount, a gente poderia fazer o seguinte. If discount for menor do que 0 também não faz sentido. A gente simplesmente vai retornar. A gente pode colocar uma outra verificação aqui. If discount for, por exemplo, maior do que price, também não vai fazer sentido. E aí prestem atenção aqui já nesta maneira de escrever código, tá? Isso aqui é um padrão de projeto que vocês vão aprender na disciplina de padrões de projeto. Mas basicamente é o seguinte, a gente vai entrar neste método e a gente vai começar a fazer verificações que, caso elas sejam verdadeiras, a gente não quer executar o código daquele método mesmo. Então a gente vai verificar aqui, o desconto é menor do que 0? Se for, a gente não quer atualizar o valor, então a gente sai do método, return. Ah, o desconto é maior do que o preço? Se for, a gente também não quer, então a gente faz o return. Obviamente, a gente poderia fazer o seguinte, a gente poderia encher aqui de condições, tipo, ou se o desconto for maior do que 0, ou o desconto for maior do que o preço, ou não sei o que, a gente não executa. Mas isso ficaria um código muito feio, ficaria um código enorme, né? E a gente teria um grande if aqui. Então, este padrão de projeto, ele facilita a leitura do código, ele facilita o entendimento, na medida em que cada condição de saída do método, ele vai aparecendo aqui uma por uma. Então, se isso aqui, return, se isso aqui, return. Então, aí a gente chega aqui no final, tendo apenas, tendo já passado pelas condições de saída. Se chegou aqui, a gente tem certeza que a gente quer executar este método. Então, eu também vou anotar aqui para vocês como condições de saída do método. Se uma delas for verdadeira, sai do método. E aí vai lá, get developer, set developer e get final price finalmente. Tá bom? Então, deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu estou vendo que a classe main está com erro. A gente tem esse ícone aqui de erro, né? Deixa eu ver, ó, aqui no Eclipse a gente tem desse lado direito também a indicação de onde nós temos problemas com o nosso código em vermelho. Então eu vou vir aqui e aí ele fala pra gente o seguinte, o developer, ele não tem o construtor vazio definido. Ó, o construtor developer sem nenhum argumento não foi definido, porque agora a gente criou um método construtor com um argumento. Então quando a gente não cria nenhum método construtor, o Java ele vai inferir que o nosso construtor é o método vazio. Por isso antes funcionava, agora não vai mais funcionar. Agora a gente só tem aqui o método developer. Para corrigir, ou a gente criaria o método construtor vazio aqui, e a gente poderia, por exemplo, inicializar aqui, ó, this.name recebe, sei lá, no name, qualquer coisa assim, ou a string vazia mesmo, a gente pode utilizar. E veja que eu usei o Ctrl+Shift+F meio automático aqui já para corrigir a indentação. Então a gente poderia fazer isso aqui, ou deixar a string vazia mesmo, como a gente tem objetos. Por exemplo, aqui na classe Game a gente tem o objeto Developer aqui como referência, a gente poderia inicializar esse cara, fazer alguma verificação assim. E aí desse jeito aqui ele vai funcionar também. Então a gente criou o desenvolvedor e depois alterou o nome dele. Mas a gente poderia fazer um pouquinho diferente esse nosso código, fazer ele ficar mais interessante, quer ver? Então a gente vai aqui, ó, depois de ler o nome, aí sim a gente vai criar o desenvolvedor. Então a gente não precisa mais agora fazer o dev.setName. A gente vai simplesmente aqui utilizar o name para o método construtor. Então developer dev recebe new developer e a gente passa o name que a gente leu e agora sim, a gente nem precisa chamar o setName aqui. Inclusive, a gente vê também que esta é uma outra... é um outro lado positivo
aqui do encapsulamento. Como a gente deixou o nome como privado e a gente criou apenas um único construtor que precisa passar o atributo name para cá, a gente não tem como criar um desenvolvedor sem passar um nome. Então a gente consegue também ter esse tipo de amarra aqui no nosso código, né? Um outro desenvolvedor que for utilizar a nossa classe developer, ele não vai conseguir criar um objeto do tipo developer sem ter um nome. E a gente pode dizer a mesma coisa para a classe game. Um outro programador não vai conseguir criar um game sem que ele tenha um nome, um preço, um desconto e um desenvolvedor. Ele precisa passar essas informações, senão ele não vai ter um objeto do tipo game. Tá bom? Então a gente cria essas amarras e assim a gente consegue deixar o nosso código mais organizado. A gente consegue dizer para os outros programadores o seguinte: se você quiser criar um objeto da classe que eu programei, você precisa seguir as minhas regras, porque a minha classe ela só vai funcionar se essas regras forem seguidas. Então isso aqui acaba sendo também, de certa forma, um contrato aí entre os programadores. E aí a gente tem agora o nosso código funcionando, fazendo exatamente o que fazia antes, mas já mais organizado, mais de acordo com a programação orientada a objetos. Tá certo, pessoal? Então falei bastante já e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu!